Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. É mais um Sementinhas do Amanhã. Bom dia pra você, bom domingão, hein? Domingão gostoso, mais uma vez, todo mundo, a equipe reunida aqui, de volta para trazer para você um programa bem gostoso, né? É o Sementinhas do Amanhã, com aquela troca de ideia gostosa, aquele ensinamento maravilhoso que com certeza faz muita diferença na vida da criançada. Vamos falar bom dia, Mariana Bonini, bom dia! Bom dia, Guga, bom dia a toda a equipe que está aqui, Caio, Miguel, bom dia para todo mundo que está em casa. Vocês passaram bem a semana? Sim. Passamos. É? Estão com muita preguiça? Não. Vocês não vão falar bom dia pro pessoal lá de casa? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? E você, Caio? Meu bom dia foi embora. Foi embora? Ele foi lá pra praia. Então vamos lá. Deixa a praia pras férias, né? Vamos começar então? Na semana passada, a gente terminou de falar sobre a lei de liberdade, certo? Sim. Concordam? Concordo. E hoje a gente ficou então de começar mais uma lei. A lei de justiça, de amor e de caridade. Vocês saberiam me dizer ou me definir o que seria justiça, o que seria amor, o que seria caridade? O que vocês acham? Dá opinião aí, alguém. Amor é que todo mundo tem que bradar pra todo mundo, né? Todo mundo tem que ter um afeto por outro, né? Amor, então, você acha que é ter afeto? Sim. E você, Caio? O que você acha que é amor? O mesmo que o Miguel falou, mas a justiça seria basicamente punição e recompensa. De acordo com o que você faz, você ganha ou uma recompensa ou uma punição. Isso seria justiça. Vamos supor, um assassino que matou 5 pessoas seguidas, por exemplo. Ele teria punição como cadeia. Tá. Agora aquela pessoa que fez o bem sem pedir nada em troca, ela vai ganhar uma recompensa também. E caridade, o que é? Alguém sabe? Alguém imagina o que é? Eu sei, caridade quando você ajuda o outro. Não porque você quer algo, mas sim porque você quer ajudar, você quer fazer o bem. Não porque você quer algo em troca, é isso que você quer dizer? Exatamente. Então tá. Olha, caridade eu acho que é o menos complexo pra gente falar, né? É o mais fácil. Caridade é ajudar as pessoas. E aí a gente vai ver que tipo de ajuda que consiste a caridade. O amor é um sentimento, melhor sentimento, maior sentimento que existe, o sentimento mais puro que existe. É a capacidade que a gente tem de nutrir um sentimento de bem-querer pela pessoa, de uma forma incondicionada, assim. Você não ama uma pessoa se a pessoa fizer isso, se a pessoa fizer aquilo, você ama porque você ama. Porque você sente um bem-querer, um afeto por alguém. E justiça decorre da ideia de correção. Então, para haver justiça, precisa haver regras que balizam as coisas para que não haja abuso, né? Então, essa é a ideia de justiça que a gente tem. Então, eu queria pedir para vocês, quem que vai começar lendo hoje? Eu. O Caio? É. Então, lê pra gente, Caio, o texto 70, onde a Laura Bergalo traz pra gente, lá com base no Livro dos Espíritos, ela traz pra gente
de uma forma resumida, a definição do que seria a justiça lá do Livro dos Espíritos. Pergunta de Kardec. Como a justiça pode ser definida? Resposta dos Espíritos. A justiça consiste no espírito, no respeito de cada um dos direitos do outro. Autora. Os Espíritos nos ensinam que o sentimento de justiça existe desde sempre no coração do homem e que foi Deus quem o colocou lá. O progresso moral pode ajudar no seu desenvolvimento, mas a cultura não determina sua intensidade. Há homens simples, pouco cultos, que têm dentro de si um sentimento de justiça muito mais intenso do que outros demais culturas. O respeito ao direito dos outros é a definição de justiça que nos dá o Livro dos Espíritos. Mas são determinados esses direitos? Os Espíritos nos dizem que são determinados pela lei humana e pela lei natural. A primeira, a lei humana, é maleável de acordo com o passar do tempo. Na medida em que os povos evoluem, ela também evolui. E é também imperfeita, nem sempre expressando o que é justo com exatidão e regulando apenas as relações sociais. A verdadeira justiça é uma questão de consciência e pode se resumir na seguinte máxima de Cristo, que é bastante simples de entender: queira para os outros aquilo que queira para si mesmo. Muito bem, então vamos dar uma explicadinha aqui. Ele fala assim, olha, a definição de justiça consiste no respeito de cada um aos direitos dos outros. E aí ele fala assim, que esse sentimento de justiça, ele existe dentro do homem. Faz parte da essência do homem, tá lá dentro, junto com a nossa centelha divina. A gente tem essa noção de justiça. Então, quando a gente vê uma injustiça com alguém, a gente se sensibiliza, não se sensibiliza? Sim. Então, na verdade, a gente não precisa saber exatamente a definição de justiça, porque ela é intrínseca da gente. Ele completa que o progresso moral, né, conforme a gente vai progredindo, essa sensação de justiça e esse entendimento do que é justiça, ele vai ficando melhor. Porém, existem pessoas que não têm cultura, que são muito simples e que têm senso de justiça. Então, o senso de justiça, ele não depende nem do estudo que a gente tem. Depende daquilo que a gente tem dentro da gente, né? Da gente ter desenvolvido e progredido. Concordam? Concordo. E aí ele fala aqui que a justiça, ela pode ser, ela tem dois parâmetros assim. Tem a justiça determinada pelas leis humanas e tem a justiça determinada pela lei natural. A justiça da lei humana é aquela feita pelo homem. São as leis que regem uma sociedade. Lembra, Caio, quando a gente falou da lei de sociedade? Lembro. Que eu falei que tinham regras que regulavam a sociedade? Então é isso. A lei humana, a justiça segundo a lei humana, é essa que estabelece regras que a gente tem que cumprir. Se eu desobedeço uma regra, eu acabo ferindo o direito do outro, né? Então aí existe uma contenda e vai se discutir até chegar na justiça, ver quem está com a razão. E existe a ideia de justiça como lei natural, e é dessa lei que nós vamos falar, tá bom? É essa justiça, a justiça da lei natural. Então ele explica que a lei humana ela é maleável, ela varia de acordo
com a evolução da sociedade. Hoje, a gente faz uma lei que é importante. Daqui 200 anos, essa lei não vai ser mais importante, ela não vai mais precisar existir. Por exemplo, existiu uma época em que era crime ser espírita. Vocês sabiam disso? Não. Nem um pouco. Mas existiu uma época em que era crime ser espírita. Existiu uma época em que ter 2 mulheres ou ter 2 maridos era considerado crime. Hoje não é mais, que era o crime de bigamia. Hoje não é mais, não existe mais esse crime. Então isso mostra que as leis vão mudando. Quando as pessoas não entendiam o que era o espiritismo, quem era espírita era muito discriminado. A gente nem podia falar que era espírita, tinha medo, as pessoas tinham medo de dizer que eram espíritas. E conforme as pessoas foram entendendo o que né, eles achavam assim que todo espírita fazia paganismo, então o charlatanismo, então isso era considerado crime. Hoje não tem mais essa ideia, graças a Deus. Então isso mostra pra gente como que as leis dos homens vão mudando de acordo com o desenvolvimento da sociedade, o progresso da sociedade. O quê? Charlatanismo é enganação. Ai. É você fingir as coisas para tirar vantagem dos outros. Entendo. Entendeu? Entendi. Aí ele conclui esse texto, ela conclui esse texto dizendo assim, ó, que a verdadeira justiça é uma questão de consciência. Ela pode ser resumida naquela máxima do Cristo, que a gente só faz para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para a gente. Certo? Certo. Então, Miguel, lê pra gente o texto 71. Texto 71 do Livro dos Espíritos. Questão 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em dada circunstância que o homem pergunta a si mesmo como desejaria que agissem com ele, Deus não lhe poderia dar uma guia mais segura que a sua própria consciência. O critério da verdadeira justiça é de fato o de querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tornamos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida. Podemos estar certos de jamais desejar para o próximo, senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, eles falam aí exatamente isso, que um dos grandes méritos do cristianismo, da religião cristã, foi fazer com que o homem se coloque, olhe para si para agir para com o outro, né? Então, só fazer para o outro aquilo que você quer para você. Você quer alguma coisa de ruim para você? Não. Não, né? A gente só quer coisa boa pra gente. Então, aí a gente usa a gente como parâmetro. Então, se eu quero isso pra mim, determinada coisa pra mim, porque aquilo é bom pra mim, eu também vou querer pros outros. Se eu vou desejar alguma coisa pra alguém, aí eu começo a parar e pensar assim, mas eu ia gostar que isso acontecesse comigo?
que alguém desejasse isso para mim, então eu não desejo para o outro. Entenderam? Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Assim, tem um livro na doutrina que chama O Céu e o Inferno. E o nome desse livro, não sei se vocês já sabiam disso. É assim, ó, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Por que razão vocês acham que a justiça divina foi colocada no título desse livro como um sinônimo de céu e inferno? O que vocês acham? É daquela perspectiva lá. Ah, se eu for ruim, você vai pro inferno. Se eu for bom, você vai pro céu. Talvez seja isso. Talvez seja isso. O que você acha, Miguel? Eu acho mesmo, porque tem bastante gente que fala isso, né? Se você for uma má pessoa, você vai pro inferno. Mas se você for ao contrário, você pode ir pro céu, ser feliz, tudo, né? Na verdade, assim, aquela ideia de céu como um lugar para onde vão todas as pessoas que são boas, e o inferno como um lugar que vão todas aquelas pessoas que erraram e que lá elas vão permanecer eternamente. São ideias baseadas na teologia que não acredita na reencarnação. Então, quem não acredita na reencarnação tem essa visão de que se você for bom, você vai para o céu, e você for ruim, você vai para o inferno. E você fica lá, não tem outra saída, você vai ficar lá, porque você não tem outra chance, você tem uma chance só, certo? Agora, nós sabemos que Deus é tão bom, tão misericordioso com a gente, a ponto de nos dar novas oportunidades de uma forma indefinida. Então, Ele é tão bom, que mesmo a gente errando, Ele nos dá novas chances de voltar a reencarnar para corrigir os nossos erros, para nos melhorarmos como pessoas, para tentarmos não escorregar, para nos reconciliarmos com aquelas pessoas com quem a gente brigou, se desentendeu. Então, a gente pode dizer que esse céu e inferno tem mais relação com o nosso estado de espírito, com as nossas perturbações, com os nossos medos, com as nossas culpas, do que sendo um lugar determinado. Vocês não acham? Eu acho. Sim. Porque se Deus dá novas chances pra gente voltar, então não tem esse inferno que todo mundo diz que é um lugar para onde o ruim vai e fica lá eternamente, né? Porque, poxa, a gente volta, a gente tem a chance de consertar. Então não é um destino final, o inferno. E até aí, porque tem várias vidas ainda pra gente viver. Exatamente. E aí, assim, essa condição de inferno, entre aspas, estaria mais relacionado com os sentimentos que a gente tem, com o nosso estado de espírito. Se a gente está em paz com a nossa consciência, com aquilo que a gente fez, ou se a gente não está, né? Vocês não acham? Eu acho que quem é bom, poxa, quem é bom não tem peso na consciência de nada, né? Concordam? Concordo. Então, Caio, lê pra gente o texto 72, pra gente entender um pouquinho mais sobre isso. Leio. Deve ser texto 72 do livro O Céu e o Inferno. Capítulo 1. Capítulo 1, item 10. Se a lógica nos leva à individualidade da alma, nos leva também a outra consciência. Consequência. A de que a sorte de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais.
pois seria irracional admitir que a alma, aliasada do selvagem ao homem perverso, estivesse no mesmo nível de que o homem de bem, o do sábio, segundo a justiça. Segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para que sejam responsáveis, é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, haveria fatalidade. Sem o livre-arbítrio, haverá fatalidade. Com esta, a alma não poderia ter responsabilidade. Muito bem, então ele fala assim, ele quer dizer o seguinte, que cada alma, essa individualidade da alma tem outras consequências, que depende das qualidades pessoais de cada um. Então não dá pra gente dizer que a alma de um selvagem ou de um homem perverso estão no mesmo nível que de um homem sábio, de um homem bom. Então, segundo a justiça, as almas têm que responder, têm que ter responsabilidade pelos seus atos. Por isso que a gente tem o chamado livre-arbítrio. Exatamente. Então, a gente escolhe o que a gente faz, mas isso gera uma responsabilidade pra gente. Porque se não tivesse o livre-arbítrio, tudo seria uma fatalidade, tudo seria incerto e a gente não teria responsabilidade nenhuma nas coisas que acontecem com a gente na nossa vida. Ok? Ok. Então tá. Então, Miguel, lê pra gente agora o 73, por favor. Texto 73 do livro O Céu e o Inferno. Os espíritos, ao tratarem do dogma das igrejas acerca do denominado purgatório, fala que ele não é mencionado no Evangelho. Foi admitido pela igreja no ano de 563. Mas a ideia de purgatório se compararia ao que se encontra nos mundos de expiação, e a terra é um deles. Os homens espiam nela o seu passado e o seu presente em benefício do seu futuro. Mas, contrariamente à ideia que se faz a respeito, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência neste mundo. Segundo o grau de adiantamento e depuração a que possa chegar pelo próprio trabalho, dela saímos, não por haver completado um certo tempo ou pelos méritos dos outros, mas pelo nosso próprio mérito, segundo essas palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras. Palavras que resumem toda a justiça de Deus. Aquele que sofre nesta vida pode dizer, portanto, que é por não estar suficientemente depurado e que, se não faz na existência anterior, terá ainda que sofrer na seguinte. Isto é ao mesmo tempo equitativo e lógico, sendo sofrimento inerente à imperfeição. Sofrer-se por tanto tempo quanto não se consegue extinguir as suas causas. É assim que um homem orgulhoso sofrerá as consequências do orgulho, da mesma maneira que um egoísta as do egoísmo. Isso mesmo. Então aqui ele compara o que a igreja define céu, inferno e purgatório. Então ele compara o que seria o purgatório com o planeta de expiação, né? Onde você passa por várias provações, onde você expia o seu passado e tenta corrigir, e você pode, depende de cada um, abreviar ou prolongar a sua permanência nesse mundo, segundo o nosso adiantamento e a nossa depuração.
quando a gente não sai dessa condição ou desse planeta de expiação quando vence um tempo. A gente sai quando a gente tem mérito para sair, né? Quando a gente se melhora. E aí que entra essa frase de Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. Não adianta a gente querer colher bons frutos de uma árvore se a gente não for lá e não regar a árvore para que ela produza o fruto. Se a gente querer colher arroz, se a gente não for lá, não plantar a semente, não arar a terra, não molhar a terra, a gente vai conseguir colher o arroz? Não vai. Então é isso que ele fala aqui. No planeta de expiação, a gente passa por provas e depende de nós, das nossas atitudes, conseguir ficar menos tempo nesse planeta de expiação, que seria o estado de alma que as outras religiões cristãs chamam de purgatório, certo? Então, meninos, vocês conseguem enxergar nisso tudo que a gente leu, a lei de justiça, a lei natural de justiça? Vocês conseguem enxergar? Sim. Eu também. Então, além dessa frase de Jesus, querer para os outros aquilo que a gente quer para nós mesmos, e a cada um segundo suas obras, que foram 2 frases de Jesus que nós lemos aí, existe mais uma frase que resume muito bem em que consiste a lei de justiça. É aquela frase que fala assim, olha, o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente tem que ficar considerando a lei de justiça, a gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente vai fazer para que a gente só colha coisas boas, certo? Certo. É isso aí. Meninos, infelizmente, nosso tempo acabou hoje. Então, nós vamos encerrando por aqui. E aí, na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre esses princípios, porque a gente ainda tem bastante coisa para falar. Mari, tem uma coisa importante que precisa ser falada, hein? Olha só, ainda temos 3 minutos e hoje é o Dia das Mães, dia 11 de maio Verdade! de 2025. Hoje é o Dia das Mamães. É verdade. Então vamos deixar um abraço para todas as mães que estão em casa nos ouvindo. Desejar para elas um dia muito abençoado, muito iluminado. Que todas elas possam ter os seus filhos perto do seu coração, usufruindo e compartilhando de momentos alegres com eles, de amor, de carinho, de afeto. Vamos nessa, gente? Vamos? Então vamos. Despede do pessoal e deixa um recado para a mãe de cada um de vocês. Gente, ó, fiquem com Deus aí na casa de vocês. Que vocês, no mínimo, presentem a mãe de vocês. E falem palavras bonitas pra ela, né? É isso aí. Mãe não precisa nem de presente material. Mãe precisa de amor, né? Todo mundo precisa de amor. Imagina a mãe. Certo? E você, Caio, o que você quer falar pra sua mãe? Mas você, minha mãe. Mas... Então já fala logo. Fala logo, então. Bom, eu queria dar um beijo, um abraço para todas as mães que estão ouvindo a gente. E que pelo menos alguém presenteie as mães que estão ouvindo com um abraço, com um beijo na bochecha. Ou um presente caro. Um presente Não, caro? não. Não, presente caro não precisa. E eu quero, então, vou encerrar. Posso encerrar? Beijo, gente. Eu também quero deixar um beijo aqui para minha mãe, né? E agradecer a ela por ter me dado a oportunidade de estar viva, de estar reencarnada e de ter me ensinado tanta coisa e ter permitido que eu chegasse aonde eu cheguei. Então é isso, um beijo para todas as mães, fiquem com Deus e a gente se encontra semana que vem.
Muito bem, eu também aproveito mandar um beijão para minha mãe, a dona Aparecida de Oliveira. Ela ama o rádio e, claro, deixar aquele recado especial para as mamães, porque, filhos, tenham plena certeza e convicção de uma coisa. Você que tem a sua mãe, dê muito valor, porque ela é a pessoa que, aconteça o que acontecer, ela vai estar esperando por você com muito amor, com muito carinho, com afeto, com aquele amor maravilhoso. E seja o que você fez, seja o que esteja acontecendo, ela vai estar pronta para te acolher sempre. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Próximo domingo estamos de volta com mais um Sementinhas do Amanhã. Bom domingo. Tchau, tchau. Deus abençoe.